Olá, seja muito bem-vindo ao Esporte Guará desta quarta-feira. Olha, temos o Cavalo de Aço, Mirandinha chegou, já tem novos reforços lá na Baixada, inclusive com treinamento já começando. Também temos Sampaio Corrêa e Motoclube. Os dois times iniciaram sua preparação na tarde de ontem, seguem com treinamentos até na sexta-feira, com treinos tanto pela tarde quanto pela manhã. Tudo isso e muito mais aqui ao lado do meu amigo Tadeu, nosso comentarista do Esporte Guará. Mas sem antes, o recado da Cirúrgica F. Andrade. Olha só, lá na Cirúrgica F. Andrade você vai encontrar os melhores materiais de EPIs, tanto máscaras, luvas, toucas, jalecos, dentre tantos outros materiais de suma importância nesse momento extremamente complicado socialmente devido à pandemia do Covid-19. Entre em contato pelo telefone 3012-4400 ou então pelo Instagram, @cirúrgica-f-andrade. Faça o seu orçamento, peça para olhar os materiais que você vai ter certeza que está comprando materiais de qualidade e que vão ajudar muito, não só a sua família, mas também a sua empresa. Ô Tadeu, boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Gaudense. Tadeu, ontem eu estava comentando aqui no Esporte Guará, sem a sua ausência, que, falando de ausências, tanto o Sampaio Corrêa quanto o Motoclube podem ter desfalques importantes para a partida já do próximo final de semana, o último jogo do Campeonato Maranhense 2019. Pelo lado do Sampaio Corrêa, talvez o Eloy. Pelo lado do Motoclube, o Diego Renan, além de ter sentido, está suspenso, e também o Cleitinho, né? Cleitinho é dúvida. Além do zagueiro Marquinhos, o zagueiro Marquinhos também sentiu durante a partida. Antes de a gente começar a falar de fato, mas para você, qual pesa mais? O Sampaio Corrêa, que perde um criador, que é o Eloy, que pode fazer diversas funções ali, ou o Sampaio Corrêa com a parte defensiva, que deixou alguns desfalques durante a partida, né? O Sampaio Corrêa teve o Eloy, mas tem o Rodrigo Andrade, que pode vir ser o titular. O Eloy, junto com o Ferreira, foi o melhor jogador do Sampaio nesse jogo da primeira final. E o time do Moto, a carência do Cleitinho, a falta do Cleitinho a ausência do Cleitinho fez uma falta muito grande no meio de campo do Moto. Muitos não imaginavam, nem eu imaginaria que o Cleitinho iria fazer tanta falta como fez. E se o Cleitinho não jogar, o técnico Júlio Amorim, ele tem toda essa semana para planejar um esquema tático que possa suprir a ausência do Cleitinho. Eu acho que, tirando base do jogo passado, o Moto pode sentir mais a ausência dos seus jogadores. Isso aqui é só uma deixa de tudo que a gente vai comentar a partir de agora no Esporte Guará. Mas antes, a gente vai falar da Seleção Brasileira de Handebol, que mais uma vez a nossa maranhense, a nossa representante no esporte foi convocada, a Ana Paula. Temos inclusive a imagem da convocação da Ana Paula, assim como todo o restante da Seleção Brasileira Feminina de Handebol. A convocação aconteceu na tarde de ontem, mais uma vez. É legal, né, Tadeu, falar assim de pessoas, de atletas maranhenses que estão sempre figurando em seleções brasileiras, maranhenses, de diversos esportes. E desde 2008, né, que a Ana Paula ela vem sendo convocada para as Olimpíadas, 2008, 2012 e 2016. E ela foi campeã mundial com a seleção brasileira lá na Sérvia em 2013. Então é uma referência no handebol maranhense. Muita gente não acompanha, mas tem a Copa Sesc também de handebol, então tem muitas meninas, muitos meninos praticando essa modalidade e cada vez mais cresce no cenário maranhense. Como o Tadeu falou, não é novidade, a Ana Paula está sendo convocada, e assim, a novidade é que a Ana Paula já está com uma certa idade, né, a experiência no esporte, e mesmo assim jogando em total alto nível, sem deixar a desejar para ninguém. E mais uma vez, parabéns Ana Paula, parabéns pela convocação e boa sorte nas Olimpíadas, que já estão por vir, os treinamentos começam a se iniciar de forma mais intensa. Mudando de assunto, voltando um pouquinho ao futebol, mas dessa vez lá para a Imperatriz, tanto Mirandinha quanto novos jogadores já desembarcaram na cidade, lá em Imperatriz, voltando o foco ao brasileiro da Série D. E quem conversou com a gente foi o volante, o Tássio. O Tássio não é remanescente, ele é uma nova contratação do Cavalo de Aço, que tem o objetivo não só de fazer uma boa campanha, porque eu acho que falar em acesso para o Cavalo de Aço é muito precoce, porque o Cavalo de Aço tem que jogar bola para não ficar nas últimas posições, para não passar vergonha na competição. E depois que mostrar esse futebol, mostrar do que pode fazer dentro da competição, aí sim sonhar com acesso. Mas o volante Tássio, ele conversou com a gente sobre esse momento e sobre esse desafio de estar defendendo a camisa do Cavalo de Aço. Bom, chegando com o objetivo buscar o acesso. O time não teve um início de ano muito bom, mas tem a Série D pela frente, que é o mais importante, eu acredito.
Estamos aí iniciando o trabalho. Espero fazer um bom campeonato aqui, como nos outros clubes que eu passei. Espero poder levar o cavalo. Ele já fala, né, Tadeu, de título, de acesso, cavalo de aço, mas é precoce falar disso, porque o time não está nem formado completamente. Você foi muito feliz quando você usa essa palavra precoce, até mesmo porque o time não está formado, ele não conhece o elenco, ele não sabe quem vai chegar, então falar nisso. O que a gente pode exaltar aqui na fala do Tássio é pelo menos a autoestima do atleta, né? A vontade, né? A vontade de querer fazer nome no Imperatriz e levar o Imperatriz a grandes vitórias, como nós nos acostumamos a ver até pouco tempo atrás. Mas é muito difícil pelo que o Imperatriz está vivenciando, né? Esperamos que um novo treinador venha, a diretoria também possa ter um respaldo maior a dar para esse treinador e o Imperatriz possa sair dessa situação incômoda. E sobre o novo técnico do Cavalo de Aço, Mirandinha, que já foi apresentado oficialmente na semana passada, inclusive ao lado do diretor de futebol, Charles Guerreiro, falou com a gente, conversou com a gente sobre a expectativa dessas semanas de treinamento, até porque o Campeonato Brasileiro da Série D já bate a porta no início do mês que vem. Tanto o Cavalo de Aço, o Juventude e o Motoclube já iniciam suas caminhadas no Campeonato Brasileiro. Mirandinha falou com a gente. Expectativa muito boa. Tive a felicidade de começar o trabalho com o grupo que hoje temos, ainda pequeno, mas a cada dia ele vai crescer e o que mais importa é que os garotos que aí estão com o intuito de fazer um bom trabalho, tiveram um comportamento muito bom nesses primeiros dias de treinamento. E espero que a gente possa, com todas as dificuldades, montar um bom time para iniciar bem a competição. É um técnico que sabe as dificuldades que vai enfrentar para montar o elenco, para tentar disputar um Campeonato Brasileiro da Série D, que está disputadíssimo. A cada ano a disputa da Série D aumenta o nível técnico. E Tadeu está aqui para conversar com a gente, que não é jogar de qualquer forma, não é entrar apenas para disputar por disputar, mas é entrar com o objetivo, sabendo o que quer dentro da competição. O time do Imperatriz, ele caiu ano passado com a formação dessa diretoria que está aí. Trouxe o treinador, agora tem que dar respaldo para o treinador tentar formar o time, né? Claro que não cabe só o treinador, por isso tem um gerente de futebol, tem toda uma diretoria por trás disso. Mas como não houve êxito nem na Série C e muito menos no Campeonato Maranhense, que o time conseguiu ser rebaixado no Campeonato Maranhense, agora a diretoria tem que dar esse papel para o treinador. Saber com quem já trabalhou, quem ele conhece, com quem ele confia, com qual guerreiro ele pode contar, que no vídeo, na hora do pega para capar, pode ir lá dentro da arena dar conta do recado. Então, na minha opinião, passa muito pelo Mirandinha a formação desse elenco do Imperatriz. Ou melhor, deve passar pelo Mirandinha. Tadeu, mas agora assim, um questionamento. O Cavalo de Aço passa por um momento terrível na sua história e está em reformulação, tanto de elenco quanto de comissão técnica, porque a gente ainda não sabe quem são auxiliares técnicos, ainda não foi divulgado oficialmente para a imprensa. É fácil contratar um jogador para um time desse? Não tem interesse, né? O jogador não vê um atrativo assim no Cavalo de Aço, a não ser que se sinta um herói e fale assim, vou lá e vou resolver a situação do Cavalo de Aço. Mas é fácil buscar nomes relevantes e que venham realmente vestir a camisa e dar resultado dentro de campo? Não é fácil porque você tem que ter um projeto, você tem que apresentar esse projeto para o atleta, você tem que ter essa confiabilidade mútua, tanto do atleta como da diretoria. Então, trazer jogador nesse momento não é fácil, mas vai muito do tato, vai muito da administração do clube. Agora também o Imperatriz, recentemente, ele se reuniu com o prefeito da cidade, com alguns empresários lá. Se houver toda esse suporte financeiro, houver toda essa unidade dessas pessoas lá de Imperatriz, talvez isso sim possa agregar valores e dar respaldo para contratar atletas que venham vestir a camisa do Imperatriz e venham fazer uma boa Série D. Eu falo isso, fiz essa pergunta porque antes do Mirandinha ser anunciado, a gente sabe que quem foi anunciado anteriormente tinha sido o técnico Luiz Miguel, que vinha por meio de uma empresa, de um empresário que ia bancar de 11 a 12 atletas, inclusive o técnico Luiz Miguel. E por Luiz Miguel ter tido uma rejeição enorme na cidade, acabou que não se concretizou. Vindo por meio de um empresário, uma empresa que ia bancar a situação, mais de 10 jogadores, fica mais fácil, porque o cara vai pelo financeiro. O que está acontecendo muito em clubes, né? Não tô falando em clubes, no clube do Imperatriz, mas em clubes menores, né? Tanto em todo o Brasil, é que o treinador está indo com o investidor. O investidor leva o treinador e leva o time montado. Aí para ele tirar
ressarcimento financeiro. Não foi o caso do Imperatriz. O Imperatriz tentou trazer a ajuda do empresário. O empresário tinha 12 jogadores e sugeriu o treinador, que não foi aceito pela torcida e teve todo esse despejo. Mas isso está acontecendo em vários clubes, principalmente clubes da segunda divisão dos estados que são fora do eixo sul-sudeste. O treinador chega, leva o time e com o investidor, né? Então está acontecendo muito. Que não aconteça mais no Imperatriz, né? Essa parceria aí que afundou o time do Imperatriz. Agora essa nova diretoria está tentando resgatar sob toda essa desconfiança até para contratar atletas novos. Sobre informações sobre a movimentação do Cavalo de Aço lá no sul do estado. Durante a semana também vamos repercutir mais, porque segue os treinamentos, segue a preparação, além de Motoclube Sampaio Corrêa, que vamos falar já no próximo bloco, essa preparação, peças fundamentais conversando com a gente, falando sobre a expectativa já para o jogo do final de semana. Sport Goiás de volta agora para falar sobre o Superclássico. O último jogo, o último Superclássico do Campeonato Maranhense desta temporada de 2021. O Sampaio Corrêa conseguiu abrir um placar de 1-0 com um gol do Ciel. E o Motoclube agora tem que buscar o resultado. Uma igualdade, consegue levar aos pênaltis. Mais de 2 gols o Motoclube consegue levar o título sem outras preocupações. Tadeu, não é uma missão impossível, bem pelo contrário, eu acho que é um jogo muito equilibrado entre as duas equipes. A prova disso foi o primeiro jogo, que ambas as equipes tiveram oportunidade, inclusive o Moto de marcar o primeiro gol ou de empatar depois, acabou que não foram felizes na finalização. Mas a preparação muda, né? Porque agora o Sampaio Corrêa vai aguardar, porque tem um resultado, pode jogar com regulamento, e o Motoclube tem que fazer a bola girar para poder marcar gol e conseguir um resultado que consiga levar os pênaltis ou levantar a taça de uma vez só. Sem dúvida muda, porque o resultado, quem tem que correr atrás do resultado é o Motoclube. O Motoclube precisa da vitória. Agora, uma vitória simples, 1-0, 2-1, leva a decisão para os pênaltis. Se o Moto quiser ganhar o jogo, quiser ganhar o título nos 90 minutos, precisa fazer 2 gols, vamos falar de 2-0. Mas para fazer 2-0, o Moto precisa fazer primeiro 1-0. Então, esse placar, essa necessidade não pode confundir pressa com a afobação. O time do Moto, às vezes, ele foi muito lento nessa transição ofensiva. Colocar um pouco mais de agilidade na bola, fazer a bola chegar mais redonda no ataque. Esse time aqui, a linha de 4 de trás, fazer chegar mais compactado lá na frente, porque muitas vezes os 2 atacantes do Moto estavam sozinhos. Aí o Cleitinho fez falta. Lembra daquele jogo contra o Juventude, que ele fez 1-0 gol de cabeça? Sim. Ele estava dentro da grande área. Então era muito defensores do Sampaio, era 4, 5 jogadores do Sampaio, para 2 jogadores do Moto dentro da grande área. Então tem que chegar mais encorpado no ataque, aquele famoso jogo apoiado que o Motoclube precisa fazer. O Diego Renan não joga, o Vinícius Paivas vai para a lateral esquerda, naturalmente. Lá na lateral direita tem o Everton, que começou jogando, e tem o menino o Rony, se eu não me engano, o Rony, né? Que entrou no segundo tempo. Na lateral? Na lateral. Guilherme. O Guilherme. Também é uma boa opção para o Júnior Amorim, ele tem 2 opções. E agora o Marquinhos não pode jogar, deve não jogar, vai depender dos exames médicos, deve sair o boletim hoje. Eu acredito que na ausência do Marquinhos entrava o Anderson. O Anderson tinha que ser titular para mim no Motoclube, pela experiência que tem, por conhecer o Superclássico, por já ter vencido vários jogos contra o Sampaio Corrêa. E na minha opinião também quem poderia jogar com o Anderson era o Rodrigo Barreto. Esses 2 jogadores também, porque o Antônio Lara não jogou mal, né? Jogou regular, não comprometeu. Mas o Rodrigo ele tem mais experiência, ele é um jogador mais versátil, ele tem um senso de colocação dentro da grande área melhor quando o time adversário está atacando. Então o time do Moto precisa, primeiro, ser um time mais pegador, morder mais, não deixar o meio de campo do Sampaio, que apesar de ser um meio de campo ali com um tripé, é um meio de campo muito rápido, muito técnico, aliás. Então o time do Moto tem que conseguir recuperar essa bola. Para fazer gol você tem que ter a posse de bola. E o Moto não fez essa pressão, né, ao portador da bola do Sampaio Corrêa. Então são alguns detalhes que o Moto precisa melhorar durante essa semana, tentar recuperar o mais rápido possível o Cleitinho, para que o Cleitinho possa dividir a responsabilidade de armar o jogo com o Flamel. E é justamente sobre o Flamel que nós vamos conversar agora. O Flamel conversou com a gente, falou sobre essa expectativa, né, da semana para poder encarar o segundo Superclássico da final e tentar buscar um resultado positivo. Bom, a expectativa para o jogo, acho que não tem motivação maior do que você estar disputando uma final, né? Então, a gente tem certeza que o trabalho está sendo bem feito.
O jogo, primeiro, você pode tirar que foi muito equilibrado, né? Acho que ambas as equipes tiveram chance e nessa partida não vai ser diferente, né? Agora a gente precisa aproveitar as oportunidades criadas para que a gente possa reverter essa situação. E a gente está muito confiante, né? A gente respeita muito a equipe adversária, sabe da grandeza que é, mas aqui também tem um grupo forte, de qualidade, que quer fazer história, quer dar de presente para sua torcida um título. E é com essa intenção, é com essa vontade que nós vamos para esse último jogo para realmente reverter essa situação, como eu falei, respeitando tudo e qualquer situação. Mas o nosso querer tem que fazer prevalecer no dia a dia aqui, buscando o nosso melhor sempre. E o torcedor pode esperar muita vontade, determinação, entrega de todo mundo, porque a gente sabe que não tem uma outra oportunidade. E é um jogo decisivo, cara. Acho que todo mundo está super motivado para realmente fazer história com a camisa do Moto. Pessoal, são palavras de um jogador experiente, um meia armador experiente, acostumado a disputar título, acostumado a disputar acesso e ter acesso na carreira. E é isso, não tem nada determinado, está tudo em aberto e o Moto Clube tem que ir com muita força para tentar vencer o Sampaio mais uma vez no Castelão. O Flamengo ele é muito feliz quando ele fala, né? Não tem nada fechado, está tudo em aberto, mas também não tem outra chance, né? São só 90 minutos, eu falei na semana passada, são 200 minutos, né? Acrescenta ali os acréscimos que o árbitro vai dar. Então são mais ou menos quase 100 minutos de futebol, 100 minutos para você conseguir fazer tanto a parte do Sampaio Corrêa como do Moto Clube. Ou vai vencer o jogo, ou vai administra o jogo e se puder faz 1-0 também mata o jogo. Então são quase 100 minutos para tanto o Júnior Amorim como o Daniel Neri ali organizar suas equipes da melhor forma possível. E pelo futebol do Flamengo, se espera muito dele, né? De bons passes, boas infiltrações, bons cruzamentos, porque ele que é a mente pensante ali do Moto Clube, mas realmente o Cleitinho fez falta no Moto Clube. Ele consegue fazer não só essa criação de jogadas, mas também consegue chegar finalizando ao gol. A gente pode dizer que o Flamengo é aquele número 10 clássico, né? Aquele cara que dita o ritmo do jogo, faz o time jogar com um passe bem dado, aquela assistência caprichada. E o Cleitinho já é mais um pouco dinâmico, já carrega mais a bola em velocidade, arremata também igual o Flamengo de fora da grande área. É só lembrar aquele gol do Cleitinho contra o Bahia, do meio de campo, né, que defendia o Sampaio Corrêa. Então são dois jogadores que hoje eles são fundamentais no esquema do Júnior Amorim. Por isso tem que recuperar, fazer o Cleitinho entrar em campo o mais rápido possível ou voltar a treinar o mais rápido possível. Com o Cleitinho, você ganha qualidade, né, com o Cleitinho e o Flamengo, e você também coloca dúvida na cabeça do adversário em quem marcar ou como fazer essa pressão nos dois jogadores do Moto. Tadeu, mas antes da gente dar um intervalo rapidinho, só mais uma pergunta. E o Lenilson? O Lenilson entrou no segundo tempo contra o Sampaio Corrêa e jogou bem. Deu bons passes, tentou buscar o jogo, só que ali o time já estava um pouco mais desgastado e eu acho que eu não vi ele jogando com alguém próximo. Acho que o time se distanciou muito dele, mas ele entrou bem na partida contra o Sampaio Corrêa. É uma opção? É uma opção, e você falou bem, me lembrando agora, né, que o Júnior Amorim, quando o Lenilson entrou, ele entrou no lugar do Mauro, o volante. Então ele tirou o volante e colocou um meia mais ofensivo, aí recuou o Vitor Emanuel para a cabeça de área. Então isso ali mostrou que o Júnior tem coragem, ele não queria perder o jogo, ele queria empatar o jogo, porque sabe que perdendo o jogo fica mais difícil para o segundo jogo. E o Lenilson ele é um grande jogador. A estratégia pensada pelo Júnior Amorim foi até naturalmente compreensível, né? Colocar o Vinícius Paiva. Mas se você também tem o Lenilson, é outra opção. Se o Cleitinho não jogar, o Vinícius Paiva não vai poder fazer aquele terceiro, quarto homem no meio de campo. Ele vai para a lateral esquerda. E o Lenilson poderia ser uma outra opção, já para não mexer tanto aí no esquema tático do Moto Clube. Com informações do Moto Clube, neste bloco nós vamos dar um rápido intervalo e na volta, tudo sobre a preparação do Sampaio Corrêa, e o atacante Ciel foi quem conversou com a gente e fala da expectativa de já jogar o segundo jogo da final do Campeonato Maranhense. Esporte Goiás está de volta. Galera, aqui o estúdio é muita resenha aqui. É uma coisa surreal. Às vezes o esporte aqui atrás das câmeras é tão interessante quanto aqui na frente das câmeras. Mas estamos de volta aqui agora com o recado da AID Fitness, uma academia completa esperando por você. Você conhece a AID Fitness? Aqui temos uma estrutura completa esperando por você, com academia para musculação, um espaço perfeito para pilates,
além de aulas de hitbox e hit dance, para você dançar bastante e queimar as calorias. Contamos também com profissionais excelentes e altamente capacitados. Marque já sua aula experimental conosco. WhatsApp 99199-9131. Agora com informações do Sampaio Corrêa, o atacante Ciel, autor do gol contra o Motoclube ainda no primeiro tempo, no primeiro jogo do último final de semana da final do Campeonato Maranhense, conversou com a gente, falou sobre a sua preparação física, inclusive. Não só preparação para o segundo jogo, mas sobre sua parte física. Primeiramente, boa tarde. Marcar gol é muito bom, né? Traz confiança, traz alegria para o atleta, não só para o atleta, mas para o grupo todo. A participação do jogo foi muito boa, uma movimentação boa, né? Teve várias oportunidades. Eu só fui feliz de fazer uma. Eu creio que Deus vai abençoar, né? Para a gente conseguir o nosso objetivo no próximo jogo. Esse trabalho hoje que eu venho fazendo desde 2014 até hoje, e eu me sinto muito bem, principalmente no segundo tempo. Aquele extra ali que me ajuda bastante. E graças a Deus também eu estou atuando nas partidas muito boas, né? E graças a Deus os gols estão acontecendo. Isso aí é fruto do trabalho, porque a nossa ferramenta é o nosso corpo e a gente precisa cuidar e dar manutenção, né? E ter uma pessoa que trabalha comigo e me ajuda bastante. E graças a Deus está dando um resultado dentro de campo e a gente está conseguindo nossos objetivos. E eu creio que Deus vai abençoar nessa semana de trabalho. Para o próximo jogo a gente está afiado aí com todo respeito ao adversário, para a gente conseguir o nosso objetivo. E estamos juntos, acima 99. Tadeu, 2 pontos a ser ressaltado, né? O primeiro é que o Ciel, ele tem ali o chama para gol, realmente ele consegue estar sempre bem posicionado dentro da área e consegue marcar o gol, como foi a questão do primeiro gol contra o Motoclube, que inclusive ele veio bem de trás, né? Inclusive vencendo o Everton Silva do Motoclube para poder marcar o primeiro gol. O segundo é a idade do Ciel, 39 anos, mas extremamente bem cuidado, diferente de outros jogadores mais novos que ele dentro de campo ele não estava passando mal, não aparentava estar cansado ou com desgaste físico excessivo. Tanto é que enquanto estava em campo, conseguiu ainda correr, conseguiu ainda marcar. E ele, justamente o que ele fala, da parte de preparação física dele, que não só no Sampaio Corrêa ele tem, mas também fora do Sampaio Corrêa, em casa, no seu condomínio, com outros profissionais que acompanham a sua rotina. É a diferença do jogador para o atleta, né, profissional. E o Ciel, ele, se eu não me engano, ele foi substituído depois dos 40 minutos do segundo tempo, por aí. Então ele conseguiu resistir, conseguiu jogar bem, fez seu papel ali, incomodou muito quando o time do Moto tinha bola parada a seu favor, ele vinha também ajudar na defesa, então foi um jogador interessante nesse time Sampaio Corrêa nesse primeiro jogo. Aí junto com o Ciel agora volta o Dudu, tem o Jefinho também, são jogadores que estão retornando, né? Uma vez que o Jajá não foi aquele jogador que se esperava dele no primeiro jogo, né? Ele se preocupou mais ali em recompor do que atacar, ele vinha, fechava o meio de campo, quando o Sampaio tinha a bola ele não conseguia chegar com força, com explosão. Então eu acredito que o Dudu deve entrar jogando no lugar do Jajá, e aí fica a dúvida, né? Ciel ou Jefinho, em quem colocar, porque o Pimentinha para mim também deve começar esse jogo. Ele deve começar o jogo. Então, no setor ofensivo do Sampaio Corrêa, ali naquela camisa 9, ou 9 Jefinho ou 99 Ciel, talvez essa aí fica a dúvida do Daniel Neri. Mas aquela coisa, né? Time que está ganhando se mexe ou não se mexe. Ciel vem assumindo a titularidade e vem dando resultado dentro de campo. Dá para mexer e colocar o Jefinho que vinha de suspensão, está um jogo parado, apenas de um treinamento? Pode sim se mexer. Eu acredito que o Dudu deve entrar jogando junto com o Pimentinha, pelos flancos do campo, né? E centralizado, Ciel e Jefinho. Vai entrar muito agora da cabeça do treinador. Talvez por merecimento, para esse primeiro jogo, que foi um jogo que é um clássico, é o primeiro jogo da final, o Ciel foi bem, pode continuar. E o Jefinho é uma opção, uma grande opção para o segundo tempo. Então o time Sampaio é um time bem ajustado, é um time assim que tem valores individuais muito bons, que pode também surpreender o time do Moto. Pessoal, com informações do Motoclube Sampaio Corrêa, já para a decisão do final de semana. Últimos detalhes, o Motoclube treinou pela manhã e treinou desde ontem de manhã, hoje de manhã e vai continuar treinando pela manhã. Já o Sampaio Corrêa se representou ontem à tarde, vai treinar hoje à tarde e aí somente amanhã, na quinta-feira, começa a treinar pela manhã para poder se aclimatar, né, em relação ao horário do jogo, que é 10 horas da manhã, já de sábado.
Amanhã estamos de volta com muito mais informação, Tadeu. Valeu, boa tarde. Amanhã muito mais informações do Motoclube Sampaio Corrêa e de todos os esportes que envolvem maranhenses. Nós vamos estar aqui no Esporte Guará conversando com vocês. Valeu!